Encontro de correspondente, 11 de fevereiro de 91. Santa Bibiana, rogai por nós. Naquele feliz tempo, eles odiavam, então, as manifestações católicas porque eram contra-revolucionárias. E os contra-revolucionários porque eram católicas. E por esta razão havia uma dificuldade extraordinária em conseguir qualquer publicação. Esta situação permaneceu intacta quando começou a ação da rádio. E depois ainda permaneceu não só mais intacta, mas ainda mais revolucionária quando entrou a televisão. E a enxurrada de imoralidade, de tudo, se derramou pela televisão, muito mais ainda do que pelo rádio, mais ainda do que pelos jornais. E nós tivemos que a mídia se transformou num poder enorme, com uma capacidade de penetração, uma capacidade de ação, de influência colossal, em face da qual a contra-revolução, nos seus termos católicos, possuía apenas alguns pequenos jornais. Por exemplo, um deles era o Legionário, de que os senhores ouviram falar, com certeza, que era um semanário, aliás, no começo era um simples mensário paroquial da paróquia de Santa Cecília e destinado a contar, sobretudo, os fatos internos da paróquia, circulando exclusivamente na paróquia e é destinado a alimentar apenas o fervor e o movimento da paróquia. Finalidades indiscutivelmente boas, mas que não eram suficientes para as necessidades da Igreja Católica, as necessidades da Contra-Revolução naquele tempo. Convidado, naquela ocasião, a ser o diretor, no ano de 1935, se não me engano, a ser o diretor do Legionário, eu, sem falar a ninguém, fui ampliando o horizonte do Legionário, começando a tratar de notícias religiosas do Brasil inteiro e não apenas da paróquia, e comentando-as com comentários relacionando aquele fato com os interesses gerais da Igreja Católica e da civilização cristã. Em uma palavra, com os interesses gerais da Contra-Revolução. Depois, passei a tratar dos interesses da Igreja Católica no mundo inteiro. E o raio de ação do jornal se ampliou ainda mais. O jornal chegou a ser o mensário de maior circulação no Brasil, com difusão em todo o território nacional e com um peso indiscutível na opinião católica. Mas fora da opinião católica, todo o ambiente fechado para esse jornal. A tal ponto fechado que os senhores teriam dificuldade de ver, de imaginar nos dias de hoje, como era tudo feito para recusar esta influência da imprensa católica. Bem, 1935 até 1940 e pouco, nós dirigimos o Legionário com um êxito cada vez maior dentro dos meios católicos, mas sem êxito notável fora dos meios católicos. O que nos afligia, porque nossa esperança, nosso desejo era conquistar para a Igreja, para uma influência atuante, para uma influência determinante, para uma influência que marcasse os rumos, conquistar para a Igreja, assim, para esta influência da Igreja, o Brasil inteiro. Já naquele tempo era certo que o Brasil, tendo a extensão territorial que tinha, uma população católica quase unânime, uma população quase unanimemente católica. Era certo que, se o país continuasse a se desenvolver no ritmo que estava se desenvolvendo, esperança essa que o país largamente realizou, o Brasil veio se desenvolvendo muito, se a influência católica crescesse no Brasil como o Brasil crescia na América Latina, o Brasil, no final desse século, nesse final desse milênio, estava aparelhado para ser uma das maiores potências católicas do mundo. De onde a nossa esperança de, por meio do Legionário, conseguir atuar de maneira a nos transformarmos um dia num diário. Não pensávamos em ter uma televisão, porque éramos intrinsecamente hostis à televisão enquanto televisão. O ideal da televisão católica nunca nos seduziu, porque nos pareceu que, do ponto de vista psíquico,
do ponto de vista temperamental, nervoso, a televisão é nociva ao homem e, portanto, exerce uma ação nociva sobre a formação religiosa, ainda quando ela não traga matéria má. Os senhores podem imaginar quando trazendo a matéria má que os senhores veem hoje, até que ponto se estende essa nocividade. Então, diante da ideia, da convicção dessa nocividade da televisão, nós não pensávamos na televisão, mas pensávamos num grande diário. O grande diário era uma das nossas metas, desenvolver o legionário, desenvolvê-lo, até ele dar um diário que cobrisse o Brasil inteiro. Já seria muita coisa, mas a ação invasora do progressismo opôs-se a isto. E o legionário nos foi tirado das mãos, nós entramos na penumbra, porque o grupo que dirigia o legionário ficou sem ter um órgão porta-voz, e assim nós passamos 6, 7 anos, mais ou menos, até que apareceu na Diocese de Campos o seminário, Mensagem de Cultura, Catolicismo, que os senhores conhecem hoje na sua forma atual, que é a maior e a melhor forma que ele tenha conhecido em sua história. Mas não é nem de longe o jornal da amplitude que nós desejáramos. De tal maneira que, com todos os melhoramentos que o catolicismo tem recebido e que fazem dele uma revista de primeiro quilate, com todos esses melhoramentos que, sob a direção do meu querido amigo, professor Paulo Corrêa de Brito, coadjuvado com uma eficiente equipe de colaboradores, o catolicismo vai tendo, com tudo isto, nós vemos que o grande jornal sonhado por nós não se realizava. Mas, ao mesmo tempo, um fato inteiramente diverso e inesperado irrompeu em nossa história. E esse fato fez-nos desistir do plano de ter um grande jornal, ainda que pudéssemos ter, para termos, em vez do grande jornal, uma grande rede de correspondentes no Brasil. Esse é o papel dos senhores no apostolado que nós estamos desenvolvendo.